Quem está preparado essa noite? Sentir firmeza não, crente. Sentir firmeza não, mas em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Pai vai mover essa noite. Eu creio que aquilo que o Pai preparou e reservou para mim e para a sua vida, Ele vai operar de forma poderosa e sobrenatural. Então talvez hoje aqui pode ser uma noite de cura. Essa noite aqui pode ser uma noite onde o Pai, o nosso Pai Celestial, Ele vem com a mão poderosa, o poder, o amor, a graça, a paz e a alegria dEle mudando cenários, mudando circunstâncias. E aqui hoje eu falo para você, o que Ele quer mudar é dentro de você. Talvez hoje há barreiras, talvez hoje há questões não resolvidas, tem feridas, tem situações que estão te arrebentando, mas eu creio que em nome do Senhor Jesus, o Pai venha mover de forma poderosa e sobrenatural na minha e na sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado por esse culto, obrigado por cada momento que nós tivemos aqui, que o Senhor continue guiando e conduzindo as nossas vidas, nos oriente agora através da tua palavra, repreendido todo o ataque das trevas, toda a obra satânica e maligna venha ser quebrada e cancelada em nome de Cristo Jesus, que o poder do Senhor venha sobre nós, que a tua palavra venha trazer direção, venha trazer rumo, venha trazer orientação. Toda obra das trevas venha ser cancelada e quebrada agora em nome de Cristo Jesus. Nós damos uma ordem: Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês e batam em retirada, vão para o abismo, para onde Jesus Cristo ordenar. O que nós clamamos essa noite é o poder do Senhor. O Deus Pai venha nesse lugar manifestar aquilo que Ele tem para manifestar no meio dos filhos, aquilo que Ele tem para operar, aquilo que Ele tem para tocar, aquilo que Ele tem para curar, aquilo que Ele tem para sarar. Talvez é físico, é emocional, é espiritual, é na alma que está gritando, mas o Pai pode mover de forma sobrenatural. Então venha sobre nós essa noite, toque as nossas vidas, usa a minha vida da maneira como o Senhor queira, da maneira como o Senhor deseja, para que seja feita a tua vontade e não a minha, o teu querer e não o meu, Senhor. É assim que eu oro, clamo e agradeço, em nome de Cristo Jesus. Que haja proteção sobre nós, o ministério infantil, os teens juniores, que cada ambiente venha a ser marcado pela tua presença, pelo teu toque e pela tua graça. É assim que nós oramos, clamamos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Hoje eu vou dar uma pausa na nossa série de mensagens para falar especificamente sobre a questão que hoje nós estamos aí comemorando os Dias dos Pais. Então vai dar uma pausa aqui para falar sobre esse assunto, um texto que mexeu comigo, na verdade, a semana inteira para poder ministrar, e hoje consegui preparar essa mensagem. Então espero que ela toque a minha, a sua vida em nome de Jesus. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. Talvez para alguns é um dia de alegria, momentos com a família, aqueles momentos que marcam, aqueles momentos que tocam. É hora que você pode muitas vezes lembrar das coisas que você teve, das coisas boas, aquilo que você viveu. Eu não sei vocês, mas lá em casa nós temos o costume de colocarmos foto pela casa da família. Quem tem também esse costume? Deixa eu ver. Então nós temos na geladeira, tem porta-retrato, tem parede, coisas, fotos, momentos do nascimento das crianças, de gravidez, momentos nossos solteiro, momento nosso ali solteiro assim, namorando ainda, momento depois noivo, depois casado. E você vê a jornada, você vê história, momento de família, tal. Cada momento você fala: meu Deus, aqui é uma fase, aqui era um momento, aqui é uma situação, aqui foi outra. Tem um que você fala assim: o sangue de Jesus tem poder. Isso aqui foi difícil, essa fase foi delicada, essa fase foi, Senhor nos ajude, aleluia. Que momento desafiador. Mas aqui talvez foi um momento bom, você teve um momento aí de desfrutar com a família, poder curtir. Então quando vem Dia dos Pais, para alguns pode ser já um assunto tranquilo, sossegado, já para outros não é tanto. Alguns talvez perderam o pai, assim como eu já perdi meu pai. Então talvez alguns tiveram perdas. Talvez alguns, quando chega essa data, infelizmente não é uma data talvez tão boa, porque talvez as lembranças não são as melhores. Talvez a mágoa, talvez a raiva, talvez a dor, talvez há questões que muitas vezes ainda gritam no interior de muitas pessoas. Talvez tem situações que não estão resolvidas. Talvez tiveram perdas que foram delicadas. Talvez pessoas
hoje estão sendo afetadas, estão sendo tocadas, porque quando chega esse dia, isso mexe completamente com a estrutura emocional dela, isso mexe completamente com ela. Tem alguns que infelizmente chegam num ponto que falam: meu Deus do céu, será que é isso que Deus tem para mim? Muitos, infelizmente, não conseguem ver aquilo que Deus tem, mas nós sabemos que Deus, o Pai, Ele tem algo bom para os seus filhos em nome de Jesus, porque Jeremias vai dizer, Jeremias 29:11, vê se não está muito alto o som, Serginho, para a galera, por favor. Eu sei, o Serginho está ali? Obrigado. Eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz. Repete comigo: pensamentos de paz. Então Deus está falando através do profeta: os pensamentos que eu tenho para vocês, aqui pensamentos é propósito, o plano são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Essa palavra paz é a palavra shalom, e essa palavra carrega algo poderoso. Essa palavra paz, shalom, fala de algo completo, fala de paz, fala de segurança, fala de saúde, fala de bem-estar, fala de prosperidade em todos os sentidos, fala de sossego. Eita, Jesus, vem na gente, nós estamos facinho, aleluia. Fala de tranquilidade, contentamento, fala de amizade. Então o que Deus está falando através do profeta é o seguinte: talvez muitos de vocês acham que eu tenho para vocês é ruína, é dor, é destruição, mas vocês estão enganados. O pensamento, o propósito, o plano que eu tenho para você é plano de paz, é plano de alegria, é plano de contentamento, é plano aonde você olha e você vai ver um Deus Pai poderoso movendo sobre a tua vida. Então talvez foram anos de dor, talvez foram momentos que mexeram com a sua estrutura, talvez foram questões que abalaram completamente você, mas nós podemos ver aqui o pensamento do Pai, o pensamento de Deus o Pai. O que Ele deseja é paz e não mal. Então eu declaro sobre as nossas vidas hoje, que em nome do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento venha sobre você e sobre a tua casa, que você hoje venha entender: Deus nunca quis destruição, Ele quis bênção, Ele quis graça, Ele quis favor sobre você e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Obrigado, minha linda. Hoje eu não vim na paleta, hoje eu vim lá bola de neve, daquele jeito. Eita glória, aleluia. Nós podemos ver aqui, só nessa igreja, né? Nós podemos ver aqui que Deus nunca desejou o mal para nós. Deus nunca desejou lares destruídos. Deus nunca desejou famílias desestruturadas. Posso ouvir amém, igreja? Deus nunca desejou filhos sem rumos. Deus nunca desejou filhos sem destino, sem propósito na vida. Nunca, Deus nunca desejou isso, mas infelizmente, muitos de nós passamos por isso. Muitos de nós fomos marcados na vida por momentos que muitas vezes arrebentaram a gente. Talvez situações que nós enfrentamos com o nosso pai terreno, talvez com o nosso pai ali que nos gerou, que nos fez, talvez tantas pessoas têm tanta história, cada situação, e hoje nós tentamos muitas vezes caminhar, tentamos prosseguir, tentamos avançar, mas infelizmente há algo dentro de nós, nosso interior gritando, que muitas vezes nos machuca. São momentos que nos machucaram, são momentos que nos feriram, foram palavras que foram ditas que arrebentaram a gente, foram palavras ditas que ali geraram raiva, geraram dor, geraram angústia, a sensação de rejeição gritou, a sensação de abandonado simplesmente veio, situações que nós jamais poderemos imaginar, aconteceu, foi talvez uma perda. Puxa, por que você foi? Deus, por que ele foi? Era meu amigo, meu parceiro, e agora como que vai ser? Meu Deus, e agora? São situações que mexem completamente com a nossa vida, mas hoje eu creio que Deus o Pai virá sobre a mim e sobre a tua vida. Ele vai trazer a paternidade divina, Ele vai trazer cura, Ele vai trazer tudo que Ele preparou e reservou. Eu creio que todo espírito de rejeição vai cair por terra. Eu creio que aquilo que Deus preparou essa noite, Ele vai mover de forma poderosa e sobrenatural, aleluia. Jacó foi um homem que passou muitas experiências na vida. A história de Jacó, ela é interessante em todos os sentidos, os momentos que ele fez. Sabemos que ele foi alguém que infelizmente plantou umas coisas que não foi muito legal, e acabou colhendo outras coisas também que não foram legais, porque o que você planta, você colhe. Então nós temos que aprender a plantar muito bem. Mas nós vamos aqui resumidamente pensar na vida de Jacó. Ele saiu da sua terra fugido, foi bem interessante isso, já aprontou com o irmão, com o pai, com tudo.
Ele trabalhou, chegou na casa de Labão, ele trabalhou por 14 anos por Raquel. Meu irmão, que amor é esse? 14 anos, ele na verdade trabalhou por 7 anos, ele achou que já ia pegar, é a hora, né? O cara fez tudo, estufou o peito, imagina cada enxadada que ele dava na terra, ele olhava para Raquel. Tá chegando a hora, eita glória, aguardando. Você, irmão, que reclama de orar 6 meses, está a fim de orar 7 anos? O cara orou 7 anos, podemos dizer assim, esperou 7 anos, melhor falando. Aí na hora de chegar o momento, ao invés do pai trazer Raquel, o pai traz Lia. Naquela época não conseguia ver, a hora que amanheceu ele falou, pô, você me enganou. Você falou que ia vir uma, agora veio outra. Aí ele falou, não, mas aqui na nossa cultura é diferente, nós não entregamos a mais nova primeiro não, eu vou te dar a mais velha por mais 7 anos. Ele falou, como é que é? Mais 7 anos, então para ele poder chegar na mulher que ele ama, está com ela 14 anos, meu irmão. E a Bíblia vai dizer que se passaram como se fosse poucos dias, ele tinha essa sensação, então isso é precioso, meu irmão, o cara ama realmente essa mulher. E ele na frente, ele amava demais Raquel, e você vê na história de Jacó que ele teve muitos filhos, a grande maioria não foi de Raquel, mas sim da outra e outras esposas, que ele tinha naquela cultura, tinha essa questão das esposas. Lembrando, pastor, uma vez me perguntaram, pastor, por que naquela época os caras tinham várias mulheres? Deus ele aprovava? Eu não creio que Deus é aprovável, eu creio que Deus tolerava. Por isso que Jesus ele chega e ele fala, quando pergunta para ele sobre casamento, ele não vai aprovar o casamento com várias mulheres. Quando a gente olha poligamia, esse tipo de coisa, ele vai falar sobre você ali, o homem e mulher, os dois serão uma só carne em nome de Jesus. Posso ouvir amém, igreja? Puxa, pastor, mas já fazia. Pois é, foi aquela época, hoje nós entendemos isso dessa maneira. Mas agora ele teve ali 12 filhos e não vem ao caso quem foi e tal, e ele enfrentou muitos conflitos familiares. Ele passou por muitas situações e principalmente ele teve ali o seu nome mudado de Jacó para Israel naquele momento maravilhoso, a qual ele teve um encontro. Nós cremos ali, eu estou com o Senhor, e o Senhor acaba tocando na coxa e muda o nome dele. Porém, houve um momento na vida de Jacó e do seu filho mais novo, que foi muito impactante, que realmente ali foi bem delicado. E eu queria compartilhar isso com vocês. Gênesis capítulo 35, versículo 16, o texto vai dizer assim: partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá, Raquel deu à luz um filho, no parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, então Raquel morreu na hora do parto, deu-lhe ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Até aqui. Aqui nós podemos ver que Raquel, sua esposa, era uma mulher que não podia ter filhos. Quando Jacó se une a ela, tentou de todas as maneiras, ela não conseguia ter filhos. Você vê isso, que ela tentava, e naquela cultura, na época, é muito diferente de hoje. Naquela época, uma mulher que não podia ter filho, ela não era bem vista. Podiam achar que ela era amaldiçoada, podia achar que tinha várias questões ali, que até mesmo Deus estava impedindo, travando, e poderiam falar milhares de coisas com relação a esse assunto. Então para ela era uma situação delicada. Mas nós podemos ver que em Gênesis 30, 22, Deus lembrou de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Então nela nasce o primeiro filho dela, chamado José. É o José mesmo que você lê da Bíblia. Esse filho veio dessa mulher, então nasceu. E aqui eu já quero dizer algo para você. Talvez você está achando que os sonhos que Deus tem para você tem travado. Talvez você está achando que Deus não vai operar, mas em nome do Senhor Jesus, assim como ele falou, lembrou-se de Raquel, não é que Deus esqueceu. Ele falou, chegou a hora, chegou o momento, é tempo daquilo que eu preparei para você vir para fora. Então eu não sei se é um filho, eu não sei se é projeto, o que Deus preparou, não acho que está demorado. Deus vai operar no tempo dele, na forma dele, no momento dele, em nome de Jesus. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas a ele bem forte, aleluia. Então nasce José. Depois do nascimento de José, Jacó ainda permanece algum tempo com Labão, e posteriormente ele retorna para Canaã. E lá em Gênesis 35, depois de Jacó ter retornado à terra de Canaã, Raquel engravida. Ele engravida mais uma vez e ela vai dar luz, como nós acabamos de ver. Porém, o texto vai dizer que Raquel teve complicações no parto.
Na hora que ela foi ter a criança, uma complicação veio. Não sabemos ao certo o que, mas uma complicação veio. Nós vemos ali Gênesis 35:16, que ela ali, Raquel, teve um parto muito difícil. Algumas traduções vai dizer penoso. O que significa isso? Era algo muito duro, muito severo. Era algo cruel, no sentido de dor, dificuldade, grandes dores de parto. Então Raquel, quando ela vai ter agora esse filho está para nascer, chegou o momento de nascer, há uma complicação, há ali uma situação de dor, há uma situação de sofrimento. Aquilo que deveria ser tranquilo, alegre, claro que a mulher sente aquele impacto da gravidez gerar, mas aquilo que deveria talvez ainda que tivesse dor, mas virou um sofrimento, virou uma complicação, tomando um rumo completamente diferente. Então no meio daquele momento bem delicado, a parteira ainda fala para ela, olha, versículo 17, não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Deixa eu falar algo para você, meu querido. Talvez tem complicações que eu e você estamos passando, talvez tem situações que têm gerado dor, tem situações que estão gerando desconforto, mas eu creio em nome do Senhor Jesus, permanece firme, porque você verá a mão do Senhor, permanece firme, porque você verá aquilo que Deus vai gerar através da sua vida, em nome de Cristo Jesus, aleluia. A parteira fala para ela, você vai ter o filho, você vai ter um menino, só que na hora em que a Raquel está ali, prestes a morrer, em meio àquela dor, aquela situação, aquela complicação, ela dá o nome do menino de Benoni. Você vê isso em Gênesis 35:18. Fala que deu filho, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe ao filho o nome de Benoni. O nome Benoni, ele significa filho da minha dor, filho do meu sofrimento. Por mais que ela tenha colocado esse nome, isso não quer dizer que Raquel estava com raiva do menino. Eu não creio nisso. Eu não creio que ela estava com raiva e por isso que ela colocou esse nome. Na verdade, ela estava sofrendo, ela estava morrendo. Então o menino havia nascido em meio à sua agonia, e ele se tornou naquele momento a última lembrança da sua própria vida. Então, de certa forma, Raquel está dizendo, este filho será para sempre lembrado como aquele que nasceu no momento da minha maior dor. Mas aqui, amada igreja, é algo bem interessante, porque nós devemos compreender algo muito importante. Biblicamente, quando nós falamos de nome, o nome vai muito além do que apenas uma identificação. Por exemplo, sua mãe colocou seu nome de Robert Clayson, aleluia. Que Deus abençoe. Um dia eu ainda vou encontrar o Robert Clayson na minha vida. Vai ser bênção, mas fala, cara, eu falei muito de você nos cultos. Não tinha a menor ideia, mas você está aí. Prazer em te conhecer. Mas aqui, muito mais do que apenas uma identificação pessoal, quando nós olhamos aqui no pensamento hebraico, na cultura, na época, o nome frequentemente ele está relacionado à identidade. O nome está relacionado ao caráter, o nome está relacionado à reputação, à história e o propósito de uma pessoa. Então, quando nós olhamos na Bíblia, o nome não é apenas aquilo pelo qual alguém é chamado, mas muitas vezes é aquilo que a pessoa passa a carregar como identidade. Então Raquel deu um nome à sua dor. Toda vez que alguém falasse o nome Benoni, era como se dissesse para ele, do filho da dor, filho do sofrimento. Então aquele filho, por mais que a mãe não tinha intenção de dar um nome no sentido, você é uma desgraça, não é isso, mas era sempre ele a ser lembrado pela dor que a mãe passou, pela situação que foi. Então havia uma marca naquele momento no nome Benoni. E aqui, amada igreja, eu acho muito interessante, porque assim como aquele garoto, ele ia carregar sempre essa marca de uma dor, de um sofrimento que a mãe passou no momento de parto, aquela situação. Então você imagina, tenta avançar, mas nem, meu Deus, Benoni, meu Deus, marca de dor, sofrimento, situação complicada. Aqui, amada igreja, eu quero trazer algo para nós. Infelizmente, muitos de nós hoje carregamos talvez nomes de circunstâncias no passado que tentaram colocar sobre nós: fracassado, rejeitado. Nomes que vieram e arrebentaram a gente. Nomes como abandonado, traumatizado, incapaz. Nomes como você não tem valor, você é um problema na minha vida, por causa de você minha família acabou.
rótulos que nós carregamos. Você sempre será um falido, você sempre será um angustiado. Nomes que talvez mexeram com a gente, talvez numa situação, numa circunstância que nós passamos e que nós enfrentamos dentro de casa, no lar, aquilo arrebentou com a gente. Nomes que nós vamos carregando ao longo dos anos, e ao invés de nós avançarmos, infelizmente nós estamos com isso como se fosse uma flecha que nos rasga por dentro. Vem um peso sobre nós que nós não conseguimos avançar na vida. Você não consegue sonhar, você não consegue gerar os sonhos de Deus. Nós não conseguimos crer que pode ser diferente. Foram momentos delicados, foram situações que marcaram a nossa vida, mexeram com a nossa estrutura física, emocional, mental, espiritual. E quantos hoje talvez ainda carregam essas marcas, ainda lembram de coisas do passado que ainda ferem e impedem eles de avançar hoje. São situações que complicam, foram momentos que mexeram completamente com eles, e isso tem paralisado muitos de viver o que Deus o Pai tem para as suas vidas. Por quê? Porque assim como foi com esse menino, talvez pode ser com a vida de muitos hoje, no meio daquela situação, de dor, Benoni, meu Deus, filho da minha dor, da situação. Então não é que Raquel estava pesando nele, mas ele sempre ia carregar aquela situação. Meu Deus, minha mãe morreu no dia que eu nasci, que situação complicada, que momento delicado, meu Deus. Se não fosse eu, talvez ela estaria viva aqui hoje. Olha quanta coisa ia trazer, olha quanta coisa ia vir. Talvez muitos de nós estamos assim hoje. Talvez quando nós mais esperamos uma palavra de amor, nós ouvimos uma palavra de raiva. Quando nós mais esperamos uma palavra de incentivo, nós ouvimos palavras que nos derrubaram. E essas situações começaram a gerar nomes, rótulos dentro da gente. Você nunca vai ter uma família abençoada, você nunca será bem sucedido, você nunca será feliz, você nunca vai ter algo bom nessa vida. Eu já vi mãe que disse, uma filha que se converteu, eu preferia você, garota de programa, do que ter que ir numa igreja. São rótulos que arrebentaram, são situações que marcaram, mas nessa noite, Deus o Pai fala para você, o que passou, passou. Prepara, porque o Deus de maravilhas pode mexer na sua estrutura hoje. Prepara, porque o Deus de maravilhas pode marcar a sua vida hoje. Quem falou para você que vai ser desgraça? Quem falou para você que é um falido? Quem falou para você que você é uma rejeitada? Quem falou para você que você nunca vai dar em nada? Quem falou para você que você não vai ser uma bênção? Você é alguém gerado por um Deus maravilhoso, e esse Deus maravilhoso tem um plano para você. Esse Deus maravilhoso tem um propósito para você. Ele quer marcar a tua vida essa noite, Ele quer mexer na sua estrutura hoje, Ele quer tocar a tua vida hoje em nome de Jesus, aleluia. Segurando aqui, para a gente poder prosseguir, por isso a importância de hoje, nós pais, pensarmos muito bem como nós tratamos os nossos filhos, muito bem o que nós falamos, o que sai da nossa boca. Eu não consigo entender um pai que chama filho de peste. Eu não consigo entender uma mãe e um pai que fala, o diabo da minha vida. Como que nós podemos, o que nós estamos gerando nos filhos? Nós não podemos ser aqueles que vão arrebentar eles, porque quais são as palavras que foram ditas para nós que arrebentaram a gente? Quais foram as coisas que disseram, que mexeu com a gente? Tocou aqui dentro, arrebentou a nossa estrutura, mexeu o nosso interior. E hoje, ainda que a gente não fale, tem muitas pessoas que ainda têm barreiras no seu interior que não conseguem avançar, porque aquilo sempre lateja. O Pai falou, aquilo aconteceu, aquilo marcou. Que em nome do Senhor Jesus, da nossa boca possam sair palavras de bênção, que da nossa boca venham sair palavras que vão edificar os nossos filhos, que da nossa boca venham sair palavras que vão trazer bênção para o nosso lar, que da nossa boca nós possamos ser pais que vão atrair a presença de Deus, a bênção de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus em nome de Cristo Jesus, aleluia. No meio daquela situação, havia isso, uma situação de dor, uma complicação, uma situação que tocou completamente naquele momento. Então ali, no meio daquele momento delicado, muitas coisas poderiam acontecer,
Mas naquele momento, Jacó, o pai, decidiu mexer na identidade do filho. Por quê? Porque em Gênesis 35, 18, o texto vai dizer assim: ao sair-lhe a alma porque morreu, deu-lhe o nome Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Na hora que nasceu, a mãe chamou Benoni e a mãe morreu, mas o pai chamou Benjamim. O nome Benjamim significa filho da mão direita. E aqui a ideia de mão direita na Bíblia frequentemente está relacionada à questão de honra, à questão de força, a questão de autoridade e posição de favor. Então deixa eu falar algo para você. Talvez tiveram situações que mexeram com a sua estrutura e geraram rótulos no seu interior, mas hoje Deus, o Pai, fala para você: o que eu tenho para você é um plano, o que eu tenho para você é algo poderoso, o que eu tenho para você não é para você ficar carregando dor, o que eu tenho para você não é para você ficar carregando mágoa, o que eu tenho para você é colocar você naquele lugar que eu preparei para você como filho e como filha. Não é um lugar de lágrimas, de dor, mas é um lugar de força, de autoridade, de honra, de posição sobre a tua vida em nome de Jesus, aleluia. Então aqui, Jacó não conseguiu impedir a morte de Raquel, e aquilo também marcou a vida dele, porque ele amava essa mulher. Meu irmão, o cara trabalhou 14 anos para casar com a mulher, passaram-se muito tempo, agora sua mulher morreu, ela foi, e ele não consegue agora mudar o passado. Ele não consegue apagar a dor daquele nascimento, apagar a dor daquele nascimento, aquela situação, ele não consegue. Mas agora ele olha aquele momento e ele fala: peraí, mas eu consigo impedir com que a dor dê um nome definitivo ao meu filho. Eu consigo agora, eu não consigo mudar o passado. Aquilo que foi eu não consigo mudar, aquilo que aconteceu eu não consigo mudar, mas eu posso mudar a partir de agora. Eu posso olhar para o meu filho e falar: peraí, não vai ter nome de dor não, ele vai ter nome de alguém que vai ver aquilo que eu preparei, planejei para a vida dele, ele vai ter algo para ele. Então aqui, talvez a vida tenha dado um nome a muitos de nós, talvez muitos de nós, aqui nós temos que ver isso, que talvez a vida tenha lhe dado um nome, tenha dado um nome ou muitos nomes, como nós já falamos: rejeitado, arrebentado, destruído, falido. Mas antes de aceitar o nome da circunstância, descubra o nome pelo qual Deus o Pai vai chamar você. Então antes de você olhar para o passado e começar a falar: meu Deus do céu, é desgraça, é dor, é ruína, é destruição, meu Deus, é rejeição, é mágoa, quantas palavras que me feriram, quantas palavras que me arrebentaram. Eu tento hoje avançar para aquilo que Deus tem, mas aquilo me lembra, me arrebenta, me trava. Eu tento de alguma forma ser aceito no meio, foram tantas palavras de rejeição. Eu tento fazer algo para ter que provar, eu tento fazer algo para ter que mostrar: meu Deus, já foi, eu não consigo voltar, aquilo passou, aquilo foi, está me rasgando por dentro, está me arrebentando por dentro, aquilo mexeu na minha estrutura. Mas Deus fala para você: para de olhar para esse rótulo, esse nome do seu passado, começa a olhar para aquilo que Ele fala para você a partir de hoje. Deus, o Pai, fala para você: eu tenho um plano para você, filho, eu tenho um propósito para você, filha. Não é esse rótulo do passado, o que eu tenho para você é algo poderoso preparado para você em nome de Jesus. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Talvez muitos de nós hoje precisamos dessas palavras do Pai, talvez para mudar completamente a forma como estamos nos vendo e vivendo. Como que você se vê hoje? Você consegue olhar no espelho e se ver como Deus, o Pai, te vê? Ou será que nós nos vemos ainda com marcas do passado? Com rótulos, falido, quebrado, nunca vai dar em nada. Foram nomes que arrebentaram a gente, foram nomes que destruíram completamente. São coisas que nós temos que pensar. Como que você se vê hoje? Você consegue se ver como filho de Deus? Você consegue se ver como filha? Ainda que os nossos pais
terrenos falharam, erraram, nós temos um Pai Celestial que não falha e não erra. Talvez em alguns momentos tivemos situações delicadas. Eu tive com meu pai situações que não foram legais. Eu acho que a situação mais complicada que eu tive com meu pai foi um dia que nós saímos praticamente no soco. Ele pegou no meu pescoço, eu catei e joguei ele na mesa. A hora que eu fui dar muqueta no meio da cara, eu falei, cara, é meu pai. Eu falei, não posso fazer isso. E antes dele partir, que eu nem imaginava, meu pai partiu com 51 anos, gente. Daqui a pouco eu vou ter a idade dele. Tiozão. Nós estamos como? Trabalhando para poder passar e tudo, aleluia. Mas antes dele partir, eu lembro de conversar com ele, pedir perdão para ele, poder alinhar o que tinha que alinhar, poder ajustar o que tinha que ajustar. Por isso que no dia que ele partiu, eu ajudei o rapaz a arrumar o corpo dele no caixão, colocando lá aquelas coisas para poder ficar bonitinho e tal. Eu já olhei e falei, eita, nem tá mais aqui, só tá a carcaça. Mas eu lembro que eu falei, eu vou prosseguir. Mas aquilo foi tão bom, no que tudo que eu tinha que resolver, eu resolvi com ele. Não ficou nada pendente. E quando eu mudei para Curitiba, ele era a única pessoa, tirando a Karen, lógico, que me ligava toda semana. E adivinha o que ele falava para mim toda vez? E aí, já vou ter um neto? Eu falei, ô louco, mano. É isso, já que é assim, e quando que eu vou ter um neto? Eu acho que Deus proporcionou esse momento para ele, porque a Bianca nasceu em novembro, e ele no ano seguinte, em março, partiu, mas ele conseguiu pegar ela no colo, pegou a neta no colo, tem a fotinho dele com ela, a única foto que tem, partiu. Só que se eu não tivesse resolvido aqueles assuntos com ele lá atrás, talvez teria coisas me rasgando hoje, me arrebentando hoje. Então quais são as situações hoje que talvez tenham impedido a gente, talvez de viver aquilo que Deus tem? Talvez tem rótulos, tem nomes, talvez não foi isso, talvez foram situações, palavras que foram ditas, que hoje a gente fala nada a ver, mas você sabe que tem a ver, porque arrebenta, porque toca lá no profundo. Você fala, cara, o que está acontecendo? Mas você está deixando aquela circunstância do passado dominar a sua vida hoje. Mas Deus o Pai, Ele fala para você, eu preparei algo para a tua vida, eu preparei algo para você. Você não vai ser lembrado, você não vai ser lembrado por esse rótulo de dor, de sofrimento, de angústia. Essa situação na sua vida, eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para você. Porque o nosso Deus Pai é poderoso. Jesus, ele quebrou completamente as estruturas religiosas da época, quando ele falou, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso. Porque todo mundo conhecia a Deus como um Deus de longe, mas ele falou, não, eu vou apresentar a vocês um Pai que é de perto, um Pai que conhece você, o Pai sabe quem você é, e esse Pai que te amou tanto, tanto, ele entregou o Filho dele, naquela cruz do madeiro, para falar para você, eu quero te resgatar, eu quero te tocar, eu quero tocar na sua vida, eu quero mexer na sua estrutura. Então nós vemos isso em 1 João 3:1, olha só que poderoso que é esse texto. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Querido João, ele está trazendo algo poderoso aqui. Ele está trazendo assim, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Todas as vezes que você tiver uma situação, talvez delicada, complicada, e vier aquele sentimento, poxa, acho que Deus, o Pai me largou, me deixou. Você lembra de textos como esse? Ele não deixa, Ele não larga, Ele não abandona. Ele nos ama tanto, que hoje nós temos o privilégio de ser chamarmos filhos de Deus. Sabe o que isso significa?
Antes nós estávamos debaixo da condenação eterna, o pecado nos dominava, estávamos completamente afastados, éramos, como fala as cartas, éramos como inimigos de Deus, porque nós ainda não tínhamos recebido Jesus como o Senhor da nossa vida. Só que nós temos Deus, um Pai, que Ele falou: desce, o Filho vem, e o Filho vem para resgatar, o Filho vem para tocar, o Filho vem para resgatar aqueles que estavam perdidos debaixo de condenação e de pecado. Então hoje, quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, nós agora temos o privilégio, como fala aqui, esse amor grandioso, sermos chamados, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Por isso que em João 1,12, ele vai dizer assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O que Deus está falando, filho? Talvez até esse dia foi dia de lembrança de dor, foi rótulos de mágoa, foram rótulos que mexeram com a tua estrutura, arrebentaram você, mas a partir do momento que você recebeu o meu filho na sua vida, você agora é chamado filho de Deus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Deus tem um plano novo para você, Ele tem uma história para você, Ele tem uma graça para você, Ele tem algo poderoso para a tua vida, para a tua família. É o Pai falando para você: filho, eu tenho algo poderoso, sobrenatural para a sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Você e eu devemos sempre lembrar que o Pai, Ele fala: você não vai ter esses rótulos do passado, você vai ter as marcas do presente, aquilo que eu preparei para você, aquilo que eu tenho para você. Então aqui, um dos textos que para mim é o texto, quando alguém pergunta qual que é a palavra rema para a sua vida, para mim é esse texto. Esse texto me faz entender quem Deus é e quem eu sou. Todas as vezes que vem dificuldades, lutas e guerras que nós passamos e enfrentamos, eu lembro de vários textos, mas esse aqui é um dos textos que para mim está cravado no coração, porque isso me faz lembrar de quem Ele é e quem eu sou. 1 de Pedro 2,9, pode colocar para mim, por favor. Vocês, porém, são. Repara que ele fala, vocês, porém, são. Ele não fala assim, vocês, porém, talvez são. Vocês são. Vocês são. E por que nós somos? Porque nós um dia decidimos receber Jesus como o Senhor da nossa vida. Porque um dia nós decidimos falar: chega, eu não quero mais caminhar segundo o padrão do passado, eu não quero mais caminhar segundo aquela marca do passado. A partir de agora eu quero ser chamado filho de Deus, e eu me arrependo dos meus pecados, e eu recebo Jesus como o Senhor da minha vida, aleluia. E o texto vai dizer: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Essa parte que eu mais gosto agora: povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu irmão, você é propriedade exclusiva de Deus. Você foi tocado por Ele, você foi comprado por Ele. Agora esse Deus Pai fala para você: você é minha propriedade exclusiva. Ou seja, você é meu. Você não é mais daquela situação do passado, você não é mais daquela situação que passou. A partir de agora, aquilo que o Pai tem libera sobre você, aquilo que o Pai vem sobre você. É um Pai poderoso, é um Pai extraordinário, é um Pai fala: você é propriedade exclusiva de Deus. Cadê os filhos? Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, olha só, as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, olha o 10 agora, que poderoso. Antes, vocês nem eram povo. Vocês nem eram. Nós não era. Olha só o que ele fala: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. O Pai alcançou.
A graça do Pai tocou, o amor do Pai moveu, Ele tocou completamente. Então ali naquela situação, Raquel estava sentindo a sua dor e lança sobre o filho Benoni, mas agora o pai chega e fala: tudo bem, você está falando sobre isso, mas eu falo não, é Benjamim, vai ter honra, vai ter algo sobre a vida dele, não vai carregar isso, ele vai carregar o que eu tenho. Assim o Senhor fala para nós essa noite, é uma noite onde Ele fala para você: chega de carregar coisas que você está trazendo do passado, que estão arrebentando com a tua vida, chega de carregar esses rótulos, nomes de situações que você enfrentou e passou. Hoje o Pai fala para você: uma nova história está surgindo sobre a tua vida, um novo momento está vindo sobre você e sobre a tua casa. É o momento de você ser lapidado, é o momento de você lembrar: tem um Pai que me ama, tem um Pai que tem um plano, tem um Pai que tem um projeto, tem um Pai que tem algo poderoso para a minha vida. Aleluia! E se nós olharmos aqui, sabe quem o Pai diz que você é? E você sempre tem que lembrar quem eu sou. Só que é um resumo de vários textos da Bíblia. Então não é um versículo, são vários versículos que você põe e você forma o que eu vou falar aqui agora. Toda vez, meu querido, nós temos que lembrar isso: quem o Pai diz que você é. Por que eu falo isso? Porque uma das maiores lutas que nós enfrentamos é na mente. Hoje nós passamos momentos onde muitas pessoas talvez têm crise no seu interior, na sua identidade, em quem são. Alguém que sabe quem é em Cristo não dá titubeada, permanece firme, sabe quem é no Senhor, está firmado nele, vai para cima, não desanima, não larga, não abandona, não desiste, mas permanece firme, permanece firme. São coisas que nós temos que ter muito claro: quem o Pai diz que você é. Então Deus, o Pai, Ele tem algo poderoso para mim e para você. Então recebe quem eu sou, porque o Pai diz que eu sou. Eu sou uma nova criatura, criado em verdadeira justiça e santidade. Sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, sou rei e sacerdote para Deus o Pai, sou justiça de Deus em Cristo, eu sou cabeça e não cauda, estou sempre por cima e nunca por baixo, sou abençoado em todas as coisas, e aonde eu ponho a mão prospera, porque ouço e obedeço Deus o Pai. Sou santificado em Cristo, sou mais que vencedor, sou luz do mundo e sal da terra, sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sou morada de Deus no Espírito, santuário de Deus na terra, sou forte, porque o Senhor Deus Pai é a força da minha vida, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sou amado por Deus o Pai, precioso aos seus olhos, sou livre de toda condenação, domínio do pecado, toda maldição, sou livre do poder do diabo, porque eu fui transportado do reino das trevas e hoje eu faço parte do reino da luz. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus, eu sou guardado pelos anjos de Deus. Eu e você somos tudo aquilo que Deus o Pai fala na palavra dele. Pode aplaudir ele bem forte, aleluia!
teu poder. Chama na bateca. No oceano estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Só os filhos, só os filhos, só os filhos. Tempo pra ferir com ressentimentos. Quando penso, Senhor, que Ele me ama. Feche os seus olhos. Que o amor do Pai venha sobre você agora e te abrace. Que o Senhor envolva com a tua graça. Esse rótulo do passado removido agora em nome de Cristo Jesus. Você vai dizer: chega. Eu sou filho. Eu sou filha. Propriedade exclusiva do Senhor. Eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus. Se de alguma forma essa mensagem mexeu com a sua estrutura emocional, física, falou: pastor do céu, que é isso? Sai do seu lugar e vem na frente, deixa nós orarmos com você. Talvez hoje é uma das datas que me chacoalha a sua estrutura. Pega a sua mochila, a sua bolsa e vem na frente. Talvez tem rótulos que você está carregando que você vai falar assim: hoje chega, eu não carrego mais não. Chega, chega, sou filho amado, sou filha amada. Sai do seu lugar e vem na frente. Oh! Amém, amém. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Diáconos, presbíteros, pastores da casa, orem por esses irmãos. Declare paternidade de Deus, o amor de Deus, o Pai. Aleluia! O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama. Em nome de Jesus. Filha, 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 filha. O amor do Pai vindo hoje, o amor do Pai vindo hoje. Deus o Pai, Deus o Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus o Pai. Vem com a tua graça, Senhor, vem com o teu toque hoje. Receba a cura. Graça, amor. O seu Paz. amor é como um furacão. Vem com a tua presença, Jesus. Marque agora, Jesus. Vem com o teu poder em nome de Jesus agora, Senhor. Toque, toque, toque. E então, de repente, Aleluia. não vejo mais minhas aflições. Poder do alto, presença do alto, Pai, em nome de Jesus. E percebo quão maravilhoso. Filhos amados, filhos amados, filhos amados. Ele me quer. Aleluia. Ele me amou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Filho amado. Em nome de Jesus. Poder e
Quem não recebeu a oração, levante a mão, por favor. Pai, em nome de Jesus. Graça e favor do Senhor agora, Pai. Cheia. Aleluia. Se você não recebeu oração, está aqui na frente, levante sua mão para os irmãos identificar você. Legal, feche seus olhos por um instante, pode ficar onde você está aqui. Feche seus olhos, igreja. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez, ou talvez não. Talvez você já está vindo a alguns cultos. E esse convite é para você que ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Pastor, por que eu devo fazer isso? Nós muitas vezes ouvimos a todo mundo dizer que todo mundo no mundo é filho de Deus. Só que a Bíblia é muito clara: só é filho de Deus aqueles que receberam Jesus como o Senhor da sua vida. Nós lemos aqui, João fala: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que receberam quem? Que receberam Jesus como o Senhor da sua vida. Eles são agora feitos filhos de Deus. Então só é filho de Deus quem recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Talvez nessa noite é a oração que você precisa fazer. Ou talvez você já fez essa oração no passado e você desviou dos caminhos do Senhor, largou. Hoje Ele está te chamando para você voltar. E essa é uma decisão muito importante na sua vida. Então, se você é um desses, de olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Deixa eu orar com você. Queria que você repetisse a oração. Diga assim junto comigo: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu quero te pedir perdão. Eu reconheço, pequei contra ti. E hoje eu me arrependo dos meus pecados. Eu viro as costas para tudo aquilo que não te agrada. E eu decido perante a igreja, perante o mundo espiritual, crendo com o coração e confessando com os lábios. Eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré, a partir de hoje, é o meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Você que está fazendo essa oração, levanta sua mão comigo e deixa eu orar com você. Pai, em nome de Cristo Jesus, por cada vida que está fazendo essa oração, que a graça do Senhor, o favor do Senhor, a bênção do Senhor venha sobre cada um deles agora. Que o Senhor possa marcá-los com teu amor, com a tua graça, com o teu perdão, com a tua cura, em nome de Cristo Jesus. Que o poder do alto venha sobre cada um deles, porque hoje nós nos alegramos, porque há festa diante dos anjos, porque o Senhor está festejando cada uma dessas vidas. Quem crê, dê um amém bem forte, uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Você que está fazendo essa oração pela primeira vez, nós como igreja gostaríamos de se aproximar de você. Se você permitir, esse ministério aqui chamado Boas-Vindas, eles estarão ali à sua direita, numa salinha bem especial, aconchegante, para poder te recepcionar. Se você conseguir fazer isso antes de ir embora, seria muito importante para a gente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor hoje venha com amor, que o Pai venha tocar a tua vida. Talvez você está com esse assunto muito bem resolvido, glória a Deus, continue com ele resolvido. Não permita nada tocar, porque quando você perde a identidade de quem você é em Deus, cara, complica tudo. Que Ele possa mover de forma sobrenatural na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse culto, obrigado por esse momento, por essa oportunidade que nós temos de mais uma vez entender: o Senhor é aquele que nos ama, o Senhor é aquele que está conosco, o Senhor é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que está cuidando de tudo e move sobre tudo e opera em tudo, e nós nos rendemos completamente a Ti, Senhor. Todo o rótulo do passado,
todo nome que nos marcaram, trazendo fracasso, desgraça, agora, Senhor, seja retirado das nossas vidas em nome de Cristo Jesus. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Somos filhos de Deus, marcados pelo precioso sangue de Jesus. Se você crê nisso, Senhor, é o que nós cremos, é o que nós tomamos posse em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta sua mão comigo bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a minha e a sua vida até que Ele venha. Que Ele te dê uma semana preciosa, abençoada, na presença e no poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte.